Estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8 do SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia na nossa capital, Rio Branco. Tenho o prazer de conversar agora com o novo senador do povo acreano, Márcio Bittar, do MDB. Seja bem-vindo. Tudo bem? Obrigado, mestre. Tudo Sorriso bem. estampado aí no rosto. Não, De alma lavada? De alma lavada, muito feliz, né, com o resultado das eleições. Quero agradecer a você, fazer um reconhecimento aqui público, esses 20 anos de luta contra um grupo, né, que tem um viés autoritário. Minhas críticas nunca foram pessoais, muito menos familiares, né? A esquerda, ela por natureza autoritária, né? Ela considera que ela tem uma fórmula mágica para trazer a igualdade entre todos os seres, o que é uma coisa anticristã. Você só é igual perante Deus, né? Mas Deus nos quis diferentes. Então somos 8 bilhões de seres humanos e não tem nenhum exatamente igual ao outro. Quem quis isso foi Deus. Então, mas a esquerda, como ela se acha portadora, né, de uma revolução, de um novo homem, quase que o paraíso na terra sem Deus, então ela é, por isso, talvez, muito autoritária. E ela não aceita muito crítica. E, portanto, também não faz autocrítica. Vou te dar um exemplo. O senador Jorge Viana, contra quem, pessoalmente, eu nunca tive nada, a não ser a ideologia, né? Ao fazer o agradecimento dos votos, ele acaba dizendo algo que é a alma do autoritarismo de esquerda. Ele agradece os votos e diz assim, eu confesso, palavras dele, que prevejo tempos difíceis para a população brasileira e acreana e tal. Quer dizer, quando não é com eles, os tempos são difíceis. Né? Mas é isso, a esquerda é assim. Tempos difíceis, quem trouxe para o Brasil e para o Acre foi essa ideologia, né, que caminhava com o Brasil para a Venezuela, onde as pessoas estão matando e comendo cachorro no meio da rua, né, onde as pessoas não têm papel higiênico, falta comida, falta de tudo. Esse era o caminho que o senador Jorge Viana, com o PT e a sua ideologia, estavam levando o Brasil. Então, quem trouxe tempos difíceis para o Brasil foram eles. Quer dizer, mais uma vez, o senador perde uma oportunidade de demonstrar que sabe perder. Saber ganhar é quase fácil, né? Mas é saber perder também que mostra a grandeza do homem. E eu comecei essa fala dizendo que nós combatemos uma ideologia que é, por natureza, autoritária. E eu quero fazer aqui um reconhecimento em nome de dezenas, milhares de jornalistas que não sucumbiram. Eu faço essa homenagem, Muniz, em seu nome. Muito obrigado. Eu acho que nenhum jornalista teve tanto processo, tanta força opressora do governo quanto você. E resistiu. 20 anos não são pouca coisa. Quem está nos assistindo, nós sabemos do Acre, das dificuldades do Acre. Não é fácil um profissional da imprensa acreana conseguir sobreviver durante 20 anos, repito, não são 20 dias, mantendo a sua independência intelectual e mais, externando a sua divergência. Então, no seu nome, eu parabenizo e agradeço aos dezenas de jornalistas que conseguiram manter-se, né, independente desse momento. Mas no mais, Muniz, estou muito feliz, quero agradecer ao povo acreano, agradecer aos candidatos a deputado estadual, os candidatos a deputado federal. Eu quero nominar aqui o meu amigo Sérgio Petecão, o deputado Rocha e o Gladson Cameli. Nas últimas 3 semanas, eles passaram boa parte do tempo mais pedindo votos para mim do que para eles próprios, né? Isso deu uma demonstração de equipe, né, de time, e é esse sentimento de equipe, de time que tem que prevalecer por todo o período que nós vamos enfrentar agora, porque a partir desse momento, o nosso desafio e o nosso compromisso é fazer dar certo. Então, eu e o Petecão estamos absolutamente afinados. Vamos receber a Maílza, que será a nossa senadora da República, no ambiente de harmonia, no ambiente de comum interesse, que é o interesse do Brasil e o interesse do Acre. Com isso, nós teremos 3 senadores
trabalhando na mesma direção, das mudanças que o Brasil precisa promover e nas mudanças que o Acre precisa, através do nosso senador e hoje eleito governador Gladson Cameli. Então, eu agradeço. Agradeço também, Muniz, o coronel Ulisses. O coronel Ulisses demonstrou, ele com o PSL, que é o partido do Bolsonaro... Ele só tinha um candidato ao Senado, né? Só tinha oficialmente. Na verdade, eles tinham 2. Pedraza e eu. Sim, oficialmente só um, né? Não, na ata do PSL, da convenção, eles lavraram a ata na convenção com o meu nome. Ah, tá. E eu que homenageio o Pedro Valério, que é o presidente do PSL, e o coronel Ulisses, que foi o candidato a governador, porque não é fácil, ministro. Você imagina um homem que sai candidato a governador, um homem que tem uma família, que tem uma profissão, um homem digno, pedindo votos para 2 senadores, um dos 2 senadores, eu... não pedia voto para ele. Que não pedia voto para ele. Quer dizer, ele passou a campanha, ele e a esposa dele, a Dayana, pedindo votos para mim, que pedia votos para o Gladson. Então, é preciso ter grandeza para fazer o que eles fizeram. Eu sou grato também a eles. Por falar em gratidão, eu fico tão grato também com o seu reconhecimento, que fico meio sem clima para continuar a entrevista, mas obrigado de coração. Você merece, Maurício. Bom, você merece. Foram muitos os fatores que contribuíram para a tua vitoriosa campanha, né, Márcio? Talvez um deles foi o fato de você, acho que dos candidatos de oposição, o único que assumiu mesmo publicamente o discurso do liberalismo, e você fez uma relação entre liberalismo e socialismo, não teve medo de fazer isso. Sim. E acabou conquistando muitos apoios importantes de gente que são formadoras de opinião. Tá. Teve o confronto também direto com o senador Jorge Viana, que ele acabou não indo e acabou perdendo voto com essa história também, quando você o desafiou a explicar por que defendia Lula e outros criminosos por aí, enfim. Mas eu acho que o casamento também dos votos, quando o Gladson disse quem é Petecão é Márcio, quem é Márcio é Petecão, quem é Petecão é Márcio é Gladson, e quem é Gladson é Márcio é Petecão. Acho que essa equação aí foi muito bem compreendida pela população. E pela primeira vez, Márcio, por incrível que pareça, né, foi talvez a campanha, de ponto de vista financeiro, mais fraca tua, né? E foi quando você venceu. Muniz, como você disse, a gente não vence por uma única... por um único item, né? A gente vence ou perde ou vence por dezenas de fatores. Você citou vários deles, eu diria mais um, que foi o Bolsonaro também ter vamos dizer assim, a grandeza... Foi fundamental ali também. Quando o coronel Ulisses disse a ele, né, da decisão do partido, ele hesitou em gravar o pedido de voto para mim, porque o PMDB tinha o seu próprio candidato a presidente da República, que era o Meirelles, né, e, portanto, não o apoiava. Mas ele foi convencido e gravou um pedido de voto para mim muito bacana, muito alegre, muito interessante, que também fez o maior sucesso o Bolsonaro pedindo votos. Ele diz no vídeo, vamos subir junto... Olha, você já é senador, e ele está muito próximo também de ser presidente. Agora, um outro fator, Muniz, que você menciona é assim, eu fui de esquerda, né? Eu saí aqui do Acre uma época, meus pais decidiram, e fui morar em Campo Grande para estudar. Minha mãe reuniu os filhos que já estavam separados em municípios diferentes e tal, para estudarmos. E lá eu comecei a fazer a minha militância política. Eu tinha 16 anos de idade, né? Então, nessa época, eu fui do PCB, Partido Comunista Brasileiro. E por essa militância, eu cheguei a morar em Moscou em 84, lá se vão 30 e tantos anos da minha vida. Então, eu estudei o marxismo, eu militei, que era clandestino, inclusive. Então, você não conhece esse regime apenas pelos livros e pelos professores de história, você viveu lá. Vivi, eu conheci. Então, e aos poucos, eu fui percebendo como aquilo não dava certo. E eu sei que não é fácil. Por isso eu parabenizo a Rosana Nascimento, que teve essa coragem, que são poucos que têm, porque é a coragem de você rever uma posição. E eu fui fazendo isso não é de uma hora para outra, isso demora muito, até você se livrar, né, dessa ideia que basicamente o comunismo, ele na prática, ele coloca, e é muito parecido com o nazismo, ele coloca o Estado acima de tudo,
né, o partido acima de tudo, ao contrário da visão liberal, cristã, democrática, que respeita o indivíduo, né, que é único. Aliás, mas tem gente aí fazendo confusão com essa história do fascismo, né? Eu acho que fala sem conhecimento, ou então está tentando deturpar os fatos. Mas a esquerda, ela adora misturar tudo, né, e tal. Na verdade, eu disse isso numa entrevista na campanha, onde todos os candidatos ao Senado iam de forma alternada, né, eu disse, na prática, o nazismo, o fascismo e o comunismo, ao chegar no governo, fizeram a mesma coisa. O domínio total do Estado sobre a sociedade. Agora, a diferença ideológica é que o nazismo era uma proposta nacionalista, né, da supremacia de uma raça, de um povo e tal. E o comunismo, ele nasce com uma visão internacionalista. Por isso que o Che Guevara veio morrer aqui na Bolívia, porque a ideia era fazer revolução no mundo, independente do preço das mortes que causaram em nome disso. Mas, na prática, o nazismo e o fascismo, ao dominar o Estado, e o socialismo e o comunismo, ao dominar o Estado em alguns países, fizeram absolutamente a mesma coisa, que foi o domínio, a supremacia do Estado sobre o indivíduo. Porque, na verdade, Muniz, quando o homem cria o Estado, ele criou um órgão, né, que limitou um pouco a liberdade. Ninguém tem liberdade total. Porque você dá a um órgão chamado Estado, né, o poder de decidir coisas sobre você, sobre a sua vida, como a questão da segurança pública, por exemplo. Né? Pois bem, a questão e o Reagan dizia isso, a sociedade democrática ela é aquela que ela limita ao máximo a interferência do Estado na sua vida. Por exemplo, vem daí a ideia, né, nossa, de quem é liberal, cristão, conservador, de que o Estado tem que se meter o mínimo possível. Daí que nós somos radicalmente contra o Haddad, que é o candidato a presidente do PT, que foi ele que, na gestão dele, com o Lula, que fizeram o que ficou famoso como kit gay. Isso. Não tenho nada contra as opções religiosas e sexuais e políticas de ninguém. O verdadeiro cristão é aquele que tem tolerância, ama o diferente. Mas é eles que querem impor. E coincidência ou não, quem se levantou primeiro contra isso não foi ninguém da bancada evangélica, foi justamente o Bolsonaro. Justamente o Depois Bolsonaro. É que os evangélicos engrossaram perceberam, o caldo dele. Então, somos nós dizendo o seguinte para o Estado: você não tem o direito de, na escola, falar deste assunto. Então, essa é a nossa visão. A gente atua para limitar o máximo a interferência do Estado na nossa vida. Quer dizer, quanto maior o Estado, menor a nossa liberdade. Quanto menor o Estado e a sua interferência na nossa vida, maior a nossa liberdade. E eu considero, Muniz, que está agora no plano nacional as duas visões. Eu li 2 vezes o programa do Bolsonaro e também dei uma lida no programa do Haddad. E agora existem nas redes sociais a diferença entre um e outro. E ela é isso. De um lado é um programa que prega a iniciativa privada, o reconhecimento ao talento individual, a pouca interferência do Estado. Diz com muita clareza que vai baixar a carga tributária. A proposta liberal sempre foi essa. Abaixar a carga tributária permitindo que os agentes econômicos prosperem. Com a prosperação da economia, você aumenta a arrecadação. Já a esquerda, ela aumenta o tamanho do Estado. Ao aumentar o tamanho do Estado, ela aumenta a carga tributária para manter um Estado que é perdulário, como é o Estado brasileiro. A proposta do Bolsonaro diz com clareza que a questão indígena e ambiental na Amazônia não podem continuar servindo como desculpas ao não crescimento econômico do nosso Estado. Hoje, nem os índios, que não são tutelados pelo Estado, concordam com a política indigenista do Brasil, porque transformaram as reservas quase que num zoológico humano. Eles querem prosperar e eles têm direito de prosperar, né? Terem estradas, poder explorar as riquezas naturais que tem nas reservas deles e não podem. Quer dizer, a política nacional entre Bolsonaro e Haddad está com muita clareza, dizendo qual é o caminho que o Brasil pode tomar. Então, eu vou votar, logicamente, no segundo turno de novo. Eu já votei no primeiro turno, vou votar de novo. E agora o MDB aqui do Acre oficializou o apoio ao Bolsonaro, então vou votar nele e quero a eleição dele para ajudá-lo, né, a fazer as mudanças que o Brasil precisa fazer. Bom, você já tinha conhecido quando você foi deputado a primeira vez em 98,
Mas essa amizade, ela se concretizou no último mandato que teve, né? Quando você foi as secretário duas da mesa. Tivemos uma relação, não diria, Muniz, que temos amizade, mas tivemos uma relação, principalmente agora, no segundo mandato. Eu até brinquei com ele agora, dessa vez, quando ele veio, né, e gravou. Ele disse, olha, você já votou em mim, vou pagar o voto. Porque ele votou em mim para primeiro secretário da Câmara. Eu fui muito bem votado, né? Mas, enfim, então é ajudar o Brasil. E veja, Muniz, como o Bolsonaro, com a equipe dele, na minha opinião, estão antenados com o Brasil. Veja que as primeiras falas dele já vieram no sentido de unificar o país, unir o país. Eu não tenho dúvida que ele está sabendo o que está fazendo. Mas erra. O general Mourão fez uma declaração que ele desautorizou, inclusive publicamente, mostrando, inclusive, hierarquia, disciplina, que tem que ter. Errou, o vice errou, é um problema da chapa, sim mas isso é humano. Agora, em linhas gerais, ele demonstra, na primeira entrevista que concede ao Jornal Nacional da Rede Globo, como está lúcido, como está antenado. Quer dizer, o que ele está dizendo? Olha, vamos unir o país, vamos unificar o país, que o PT dividiu o país. Entre brancos e negros, homossexuais e heterossexuais. Engraçado que eles tiveram menos voto junto ao público feminino do que o Bolsonaro. Na verdade, o Bolsonaro ganhou em todas as categorias, ele só está perdendo na região Nordeste, reconhecidamente pelo receio que boa parte da população nordestina, mais pobre, mas, ao mesmo tempo, a mulher... Mas ao mesmo tempo ele foi, nos últimos 20 anos, o candidato tido de direita que obteve mais votos no Nordeste, embora tenha perdido. A vitória dele é acachapante. Quer dizer, é quase 60-40. E todos os analistas políticos estão dizendo que é quase impossível. Muito difícil. Que ele não se consagre presidente da República no dia 28. A campanha oficialmente no segundo turno começa amanhã, mas as articulações começaram logo após a apuração do primeiro turno. E no primeiro dia a Igreja Evangélica já tinha sinalizado com isso, então todas estão unidas em favor do Bolsonaro. As centrais sindicais, as 6 estão com o Haddad, que não é novidade. As centrais sindicais, Muniz, mas elas estão sem respaldo junto. Queimadas, na verdade estão queimadas. E uma outra coisa, veja, eu não tenho nada contra as centrais sindicais, acho que é importante e tal. O que eu tinha contra, e que o Congresso Nacional atual mudou, que aí volta lá atrás naquela fala nossa. A nossa visão, a visão liberal, é de fazer com que o Estado se interfira o mínimo possível. Você tem a maior liberdade possível. Então, por exemplo, por que eu sempre fui contra o imposto sindical obrigatório? Porque é uma intromissão. Como é que eu tenho um salário, eu trabalho numa empresa e eu obrigatoriamente desconto um dia para o meu sindicato? Não, quem tem que decidir isso sou eu. É o mesmo raciocínio que faz com que eu seja contra a obrigatoriedade do trabalhador aderir à Previdência Pública. Pois é, eles ficam vendendo uma coisa que não existe. Eles dizem que foi extinto. Não foi extinto. O quê? Tornou-se opcional. Né? Sim. É opcional, não é obrigatório. O que o Congresso corrigiu é a obrigatoriedade. Então, o que eu sempre fui contra é que as centrais sindicais tinham um volume de dinheiro adquirido de pessoas que não queriam. Então, é um direito meu Deus do céu. Como eu te falo, a mesma coisa se aplica à Previdência Pública. E falei isso à minha filha mais velha, Paula. Eu mostrei, na época ela estava trabalhando, carteira assinada, aí tinha lá o desconto. Eu mostrei para ela, falei, te perguntaram se você queria aderir à Previdência Pública? Ela disse, não, ninguém perguntou nada. Então, o salário é meu. Eu que decido, eu que estou falando, todo mundo que tem salário, se você vai aderir ou não ao sindicato, se você vai contribuir ou não ao sindicato, se você vai aderir a uma previdência, seja pública ou privada, é teu direito. Né? Então, essas centrais sindicais que agora aderem à candidatura do Haddad, estão no seu direito de fazer. Agora, não farão mais com o dinheiro dos outros, né? Como fizeram no passado. Mas, para encerrar, até pelos números da pesquisa, todo mundo já sabia que o Petecão já estava praticamente eleito, e a segunda vaga era uma disputa direta entre você e Jorge Viana. Não tinha, com todo respeito às demais candidaturas, que também foram bem votadas, Sim. nem Amorim, o próprio Minoro. E você também esperava uma disputa bem acirrada, embora você sempre no início, sempre acreditou em você. Sim. Mas a diferença foi muito grande, né? Acho que foi além do que você imaginou, né? O que eu acho, Muniz, é que a disputa entre eu e o senador Jorge Viana ela é simbólica. Lógico que eu queria estar no lugar do Petecão, eu queria estar eleito em primeiro lugar, sossegado. Quem que não quer? Qual é o candidato que não quer logo disparar e pronto, né? É evidente que qualquer um
quer isso. Mas ter ficado para o final uma disputa entre eu e o Jorge são duas visões de mundo. Por exemplo, ele, Jorge e o PT, eles têm uma visão diferente da minha, que sou cristão. O PT é a favor do aborto, eu sou contra. O PT é a favor da liberação das drogas, eu sou contra. Enfim, são visões diferentes. O PT é a favor de descriminalizar a pedofilia, eu sou contra. Eu acho a pedofilia um dos crimes mais horrendos da humanidade. Então, enfim, são visões diferentes. Visão ideológica diferente de mundo. Então nada mais significativo, a meu ver, que ficar. Por isso que eu queria ter a oportunidade de debater com ele. Porque são duas. Ele representou, mais do que ninguém, os 20 anos de poder no Acre. E eu sou um dos que represento os 20 anos da oposição. Resistência. Da resistência, né? Mas ao terminar, Muniz, eu não poderia deixar de fazer aqui, se você me permite, um agradecimento especial. Eu que dou um valor imenso à família. Não há, para mim, nada, nenhuma organização mais importante do que a família. Por isso eu disse durante a campanha inteira, contem comigo para defender a família tradicional, os valores cristãos e não deixar nada, nenhuma... Porque aí que está. O que nós não aceitamos é que queiram ditar leis contra a família. Não se interfere nisso. Se você não tem a mesma opção que a minha, ok. Agora, não imponha, não queira impor, através de uma lei, a sua tese. Então, qualquer tese contra a família, contra a vida, vai ter de mim o mais veemente repúdio. E por pensar assim, que a família é uma organização que antecede estados, ela vem lá de trás. Eu quero aqui agradecer a minha família. A Márcia, minha esposa, com quem eu completo em janeiro 30 anos de casado, Muniz. Meus filhos e principalmente, Muniz, o João Paulo. Ricardo da Márcia, senta aqui, por favor. Vem cá, João Paulo. Ali por trás ali, por gentileza. Apresentar aqui no final. Por lá. Isso. Por trás dessa câmera. Encontro da família aqui. Dona Márcia. E o João Paulo. E o João, em especial, Muniz. Quem completa a família, além deles aí? Não, mais duas meninas que estão estudando em Brasília. Vieram participar da eleição, a mais velha, que é a Paula, e a Júlia. E eu tive um filho antes de me casar, que é o Pedro. Eles não tinham visto você ganhar uma eleição majoritária? Não, majoritária não. E aí, Muniz, se você me permite, como a família é importante, e o João Paulo, eu saio dessa campanha assim com muita... Eu sempre amo meus filhos, né? Mas o João Paulo me honrou muito nessa campanha. O João Paulo é o primeiro suplente de vereador e o Célio Gadelha saiu candidato a deputado. Se o João Paulo ficasse em Rio Branco trabalhando a campanha do Célio, ninguém poderia criticar. Certamente. Afinal de contas, a eleição a eleição do Célio seria a posse dele como vereador. Mas o meu filho fez uma opção. Assim, ele não pensou duas vezes. Foi para a sua campanha. Ele fez uma opção, disse, não, eu vou ficar na campanha do meu pai. E o último mês, Muniz, o João Paulo passou mais parte do tempo no interior, em Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, do que mesmo aqui na capital. Imagina. Então essa opção dele, que não fui eu que pedi, portanto foi uma opção dele, me honra muito. E isso é família. Quer dizer, ele acudiu o pai, ele percebeu que o pai estava numa eleição dificílima, e ele disse, não, eu vou acudir o meu pai. A eleição do meu pai, atender o meu pai, ajudar o meu pai é mais importante do que eu me tornar ou não vereador de Rio Branco. E isso é família, Muniz. Claro. Muito obrigado, Márcio. Muito obrigado, Dona Márcia e o João Paulo. Sucesso. Que você possa honrar cada voto recebido lá agora no Senado. Obrigado e contem comigo para ajudar a que o nosso governo, tanto federal quanto estadual, tenham a harmonia e o apoio necessários para que o Brasil e o Acre voltem a prosperar e dar segurança às pessoas. Fiquem com Deus. Agora é Bolsonaro. Lógico, já era no primeiro turno. Depois do intervalo eu volto com outra entrevista não menos importante para você em 2 minutos. Até já.